Vivendo em meio a um emaranhado de seitas e denominações, onde todos nós conhecemos que a igreja se transformou em tudo, menos na casa de Deus. Num ponto de encontro, numa casa de espetáculos, de shows, de exibição de modas, de sexo e, sobretudo, de um comércio deslavado e vergonhoso da fé. Temos aí centenas de teólogos que, na linguagem da Bíblia Sagrada, são doutores amontoados segundo a concupiscência daqueles que têm comichões nos ouvidos e não suportam a sã doutrina. Quero dizer que no meio desta grande Babel que nós vivemos, a resposta seria um profeta com assim diz o Senhor para nos dizer exatamente a palavra final para cada assunto. Mas surge-se a pergunta: qual dos profetas foram aceitos no dia da sua profecia? Automaticamente, estamos diante do mesmo problema. As pessoas jamais poderiam aceitar o assim diz o Senhor hoje. Por quê? Porque elas, como já disse, têm comichões em seus ouvidos. E um profeta, ele não vem para congratular-se com as pessoas, para dizer que a situação está aceitável, que é boa. Um profeta só aparece em cena quando as coisas estão ruins. Quando o pecado, quando a abominação, quando a apostasia está imperando, ele aparece. Ele é um homem descomprometido. Ele não vem de nenhum sistema denominacional. Ele, muito pelo contrário, abomina o sistema religioso, porque a religião tem servido, na sua grande maioria, para fins espúrios que distanciam as pessoas de Deus e nunca as aproxima de Deus. Um profeta é a boca de Deus na terra, mas aí está o problema. Nós temos nas Escrituras que devemos estar atentos ao aparecimento de falsos profetas, mas devemos também estar atentos que só conhecemos uma cédula falsa porque, em primeiro lugar, a verdadeira foi expedida. Se é uma época de confusão, se é uma época em que está claro que cada dia as pessoas abraçam falsos profetas que aparecem na televisão, no rádio e nas esquinas de cada cidade, nós estamos também diante do desafio. E a profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6, que diz que antes do aparecimento do grande, do terrível dia do Senhor, Elias viria primeiro e converteria o coração dos filhos de volta à fé dos seus pais. Isto é, chegou o momento de entendermos que, se esta profecia não se cumpriu em alguém, deveria eu ser o profeta, ou você ser o profeta, ou onde está o profeta Elias que deveria vir antes do grande dia terrível do Senhor? Será que os dias que nós vivemos não são os dias do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que não estamos vendo os dias de Noé diante de nós? A beleza feminina, o edificar, o casar e dar-se em casamento? Será que nós não estamos nos dias de Sodoma e de Gomorra, do homossexualismo, do lesbianismo, da desvalorização feminina, da desvalorização da família? Será que nós não estamos olhando os dias da apostasia? Mas aonde está o profeta Elias? Se ele vier dos batistas, os assembleianos não aceitarão. Se vier da Assembleia, os batistas não aceitarão. Se vier dos congregacionais, os adventistas não aceitarão. E assim nós estamos diante desta situação.
A verdade é, o mundo querendo ou não, Deus cumpriu sua palavra. Se foi aceito ou se foi desconhecido, as pessoas estão diante de uma oportunidade de saber que as Escrituras se cumpriram. E eu gostaria de convidar a você e dar a você material gratuitamente para que você conhecesse o ministério de um profeta enviado por Deus para esta geração para nos trazer de volta, não para a interpretação da Bíblia, mas para o assim diz o Senhor, para que você viva o padrão das Escrituras. Se você quiser, é só entrar em contato conosco. Deus te abençoe. No próximo bloco eu quero falar sobre este ministério. In the holy place where we can enter in.